Então vamos lá, boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje nós vamos ter um encontro especial com o professor José Pedro Viana. Ele vai também estar apresentando para nós o capítulo número 3, que fala sobre observar sem avaliar, do livro da comunicação não violenta. E hoje a gente tem o grato privilégio de estar fazendo um café com ele aqui, onde ele possa compartilhar um pouco da experiência dele, dos aprendizados dele com a CNV, e também, se ele já quiser adiantar sobre o capítulo, vai ser muito bem-vindo. Então, José Pedro é um amigo meu. Eu sempre digo para ele que a filha dele deu muita sorte porque puxou a mãe, não a ele. Porque ela é muito bonita, a filha dele. Aí eu brinco com o Zé, ô Zé, que sorte que deu tua filha de ter puxado tua mãe, não a ti, porque senão ia ser muito feia. Começando bem aí o nosso café de CNV, com uma paulada. Adorei, Ô Zé, adorei. Ainda bem que eu é tenho uma boa brincadeira. autoestima. Brincadeira, eu te acho muito bonita, Zé. Eu Pode aí, sei, eu sei, eu sei, a tá gente com a se ama. palavra aí. Não, não, obrigado, Thiago. Gosto da brincadeira então, eu conheci a comunicação não violenta quando eu comecei um projeto chamado da Escola das Emoções, que já fazem uns 8 anos, mais ou menos. E aí tive contato com o Pedro Lunares, que é um cara que já estudava com o Dominique Barter, que foi um professor que estudou com o Rogers, né? Então veio de uma linhagem assim bem do, da fonte, né? E eu me lembro que, eu acho que eu já comentei com o Thiago, que quando aconteciam as rodas de CNV na escola, né, das emoções, eu ficava ávido por conhecimento, assim, eu queria a teoria, né, da CNV. E as rodas aconteciam mais ou menos como está acontecendo essa roda aqui, cada um falava um pouco de si, às vezes um assunto mais quente que estava pegando com alguém era levantado e a gente tratava, então, né, olhava para aquele assunto mais quente e o Pedro, ou quem sabia um pouco mais na roda, ia fazendo escuta empática, e aí acabava aquela roda de 1 hora e meia, 2 horas, às vezes até um pouco mais, e eu disse, tá, mas como é que é isso? O que que é? Onde é que tá? Não anotei nada, né? O que que é? Queria aquela coisa sistematizada, fácil, aprendi. Tá bom, Norma, tranquilo. E, e aí eu fui entendendo, então, aos poucos, né? Primeira coisa dessa questão do que está vivo, né? O que está pegando nesse momento agora é mais importante do que talvez, por exemplo, eu pensei em dois temas, né, de falar aqui sobre rótulos e sobre pausas, né? Em que momento a gente pede para o outro segurar a fala que ele está talvez passando do ponto e eu não vou conseguir acompanhar ele mais. E às vezes as pessoas abrem 3, 4, 5 assuntos, né? Tem uma avidez por falar e por serem escutadas, e aí a pessoa que está escutando, né, não consegue lembrar de tudo aquilo e não vai fazer uma escuta empática, talvez, com uma maior qualidade. Então, aonde eu paro e aonde de tá, parei um pouquinho, que tem até no próprio livro, né, tem os indianos falam, acho que tem um termo, né, que o indiano usa para dizer, tá, basta, né, já entendi o que tu quer dizer, segura aí, senão vai ser, né, vai estar num prolixo e eu não vou. E a questão dos rótulos foi justamente nessa sessão que eu estava atendendo uma pessoa que estava com um filho e tal, e ela falou. Mas aí a Anne trouxe dessa investida dela, né, no rua, assim, vou sair para a rua com a CNV, vamos ver o que dá, e tomou pau. E a Norma falou da comunicação não violenta intrapessoal. Então, eu acho que isso está mais quente do que eu ia trazer. Então, a minha sugestão é falar um pouquinho desses dois temas aí, investigar, né? Isso aí foi uma outra coisa muito legal que eu entendi e aprendi, que a comunicação não violenta ela é um estudo, ela não é uma ciência. E essa provocação do Marshall de deixar isso aberto facilita para que as pessoas não tenham, não, porque a vida e a comunicação elas estão acontecendo e estão mudando, e estão se adaptando todo o tempo. E quando eu tenho uma ciência, eu meio que fecho. Então,
Se isso acontece aqui, né, é uma lógica, e a comunicação não é uma lógica. Então, assim, testa, tenta, como a Anne fez, vai e vê se funciona, né? E a Anne viu que não funciona, mas aí o que eu acho, talvez a expectativa, né? Porque esse funcionar com o outro que não está acostumado com isso, essa expectativa de que alguém vá se comunicar de uma forma não violenta, porque a gente trouxe a técnica é utópica. Na verdade, isso não vai funcionar, mas o que pode funcionar é justamente então o que a norma trouxe. É como que eu me sinto, então como é que eu posso trabalhar a partir dessa não correspondência na rua? O que é que eu senti quando alguém ficou em silêncio, né, com o que eu falei, e o que eu preciso e como eu cuido disso, né? Então, todo tempo a CNV pode estar acontecendo na nossa mente e o que o outro precisa quando eu falo isso para ele e não responde. Então, de fato, o que eu acho é que não é que ela vai funcionar ou não, não é essa a ideia, né? A perspectiva, eu vou falar com alguém então de uma forma X e isso vai suprir com as minhas necessidades ou a pessoa vai, né, conectar comigo imediatamente. Não, mas depois que eu falar dessa forma, claro, a ideia é que eu tenho uma chance maior, por exemplo, né, de que haja uma empatia, mas é só uma chance, não é uma certeza, não é uma ciência. E depois, a partir disso que aconteceu, o que é que pegou em mim? E aí eu vou para o intrapessoal. Eu tinha uma necessidade de aceitação, de reconhecimento, de conexão, que não foi atendida. Que outra estratégia eu posso usar para fazer isso, né? E aí, de novo, eu estou voltando para a CNV. E, claro, aqui a gente está, eu penso, né, que o curso, as pessoas que estão dispostas a conversar, né, em CNV, numa roda, isso ajuda muito a gente ir um pouco mais fundo na técnica, né? Mas todo tempo é a prática. E todo tempo é a prática com a gente, com o outro que não sabe falar e talvez até com sistêmico também, porque isso é uma outra coisa que eu acho interessante da CNV, né? Muitas vezes eu posso estar conversando com o Thiago aqui de forma super empática, mas a gente está criando a bomba atômica. Então não tem nada de CNV, né, nessa nossa empatia, né? Mas isso aí já é um pouco teórico também, porque eu acho que acaba que a CNV ela pode atuar, e como a Norma falou, acho que é muito legal a gente buscar ela no nível intrapessoal, então como é que eu estou me tratando, como é que eu estou, e aí pô, escrevendo, ou pensando, eu tenho esse joguinho aqui que é o Grok, não sei se vocês conhecem, né? Mas tem o livro e tem muitas outras. Aqui são só umas cartas, né? Cartinhas assim de, sei lá, 50, 60, 70 sentimentos, 70 necessidades. E aí, quando eu estou conversando comigo mesmo, eu vou abrindo essas cartinhas para aí, o que naquele fato lá que aconteceu eu estava sentindo, já pego umas 5, 6, 10 às vezes, emoções, e aí que necessidade de cada uma dessas emoções. E aí, quando vê, tá mais claro para mim, eu precisava de tudo isso e eu senti tudo isso, e aquilo já me facilita numa segunda conversa com a pessoa, né? Eu voltar para aquela cena, voltar para aquele assunto que foi desafiador, enfim. Então, minha vontade agora é de escutar aí o que vocês sentem e pensam a partir dessa minha fala. Se alguém tiver vontade de perguntar ou compartilhar, deixa o bastão da fala disponível aí. Eu posso falar? Eu gostei muito desse ponto que tu trouxe a respeito se eu tento me comunicar com outra pessoa e recebo uma resposta que eu não gostaria, né? E aí tu diz então que a gente pode fazer esse olhar para dentro para ver como é que está se sentindo com relação àquilo, procurar identificar qual necessidade dentro de mim não está sendo atendida e também estudar uma outra estratégia para atender essa necessidade.
mas vou pegar o caso específico, eu vou tentar falar com alguém usando assim essa linguagem da comunicação não violenta, e a pessoa fica num silêncio, ela não dá retorno para minha tentativa de conexão com ela. O que tu sugeria? Que possibilidades tu acha que poderia ser usada ali, Zé, para eu continuar mantendo, tentando buscar essa conexão com a pessoa, ao invés de eu, de repente, me afastar? O que tu pensaria assim, a respeito? Bom, a gente pode pensar que falar sobre o desconforto que aquele silêncio está gerando, né? E aí falar de novo dessa necessidade de conexão, e se a pessoa está disposta naquele momento, como pedido, a ir um pouco mais fundo e de que forma, então abrir um pouco mais para ela o que que a gente sente. Caso isso não funcione, aí a gente vai pensar que essa conexão, por mais que seja uma necessidade, talvez tenha algumas outras necessidades junto, né? Que necessidade, tá? Eu preciso conectar com essa pessoa, tá bom, eu tenho necessidade de conexão, mas a necessidade de conexão pode ser satisfeita com uma outra pessoa, né? Então, quem sabe, de novo, outra estratégia. Quem sabe eu ligo para o Thiago, ou mando um áudio para minha amiga que está estudando CNV, ou, enfim, falo com o meu terapeuta sobre essa minha necessidade de conexão, ou conecto com alguém que possa, naquele momento, suprir, ou cuidar, ou melhorar aquele desconforto, né? Aquela necessidade. Não sei se faz sentido, mas estou pensando também em termos CNV, né? Porque aquela história de que se a gente faz um pedido e ele não é aceito, e a gente não aceita ou não, isso não é um pedido, é uma exigência. Então, a pessoa não vai ter uma pessoa específica que a gente quer conectar, ela pode dizer não, e ela não tem a obrigação de conectar, por mais empáticos que sejamos, né? Não sei se faz sentido essa resposta, que eu acho que tá a norma. Eu, posso fazer uma última Claro, claro. intervenção aí, depois eu prometo que eu não falo mais, aí passo para... Vai, não, não, pode falar. Claro. Daria para, por exemplo, Zé, tentar fazer uma prática aqui para a gente ver se a gente consegue ir a fundo nessa questão. Por exemplo, tu fala comigo, eu faço silêncio. E aí eu pensei que também uma das possibilidades seria a pessoa investigar com a outra se ela está se sentindo talvez com receio de estabelecer aquela conversa, se porque pode ser isso também, né? Eu posso tentar chegar pelos sentimentos dela ali. Bah, fulano, tu tá quando eu observo assim que tu fica em silêncio, eu me sinto angustiado, Constrangido. Uhum. me sinto triste, talvez. E eu queria saber se tu te sente com receio de estabelecer, de conversar comigo sobre esse assunto, ou aí de repente conseguiria abrir um pouco mais, né, a comunicação, assim, se talvez eu investigasse também com a outra pessoa se ela se sentiu com receio de falar sobre aquilo. O que tu achas, Zé? Eu acho que sim, eu não sei se a Norma ficou com vontade de falar. Tu tá no mudo. Não, estou ouvindo, ouvindo. Tá, tá. Tu quer então, Thiago, fazer um exercício agora, onde a gente simule uma conversa e eu vá um pouco mais fundo nessa questão do receio. Não, na verdade, já passou minha vontade de. Fiquei um pouco com essa questão, como é que poderia ser isso aí? Vamos simular, mas aí não, agora falando já satisfez que essa questão, de repente, poderia investigar com a outra pessoa se ela está com receio de entrar naquele Acho ótimo. assunto, de conversar com aquilo, né, sobre aquilo. Aí, de repente, a pessoa se abriria um pouco mais, né? Por aí eu Claro, eu achei acho também. ótimo, eu acho ótimo. Agora Eu eu me quero lembrei. falar. Fala, fala. Não sei, eu vou falar o que eu estou pensando. Não sei se cometo uma gafe, mas se for o caso, eu peço desculpas. Mas no encontro passado, quando a Anne, vou te trazer, me permite.
Quando a Anne falou que deu errado a tentativa dela, na ousadia que ela teve de propor a comunicação, ela colocou um dado que eu achei muito importante e que talvez fosse o gerador do entre aspas, fracasso dela nessa tentativa, que foi que ela disse para a pessoa, tá bem, então eu vou te oferecer uma escuta empática, né? Eu não sei se isso pode ter se repetido, né, mas na primeira escuta que ela ofereceu, ela fez esse anúncio, ela enunciou o que ela faria. E talvez, me pareceu que talvez pudesse ter nesse conteúdo alguma coisa que tenha, sei lá, gerado alguma, algum sentimento, alguma reação, ou alguma resistência na pessoa, né? Principalmente se fosse um momento delicado e a pessoa se sinta assim, vai me fazer uma concessão de me oferecer uma escuta, né? Então, não sei se foi isso, mas eu achei um dado importante que ela colocou na primeira tentativa de escuta que ela fez. Queria colocar isso, talvez, como uma forma de nós pensarmos nisso, que às vezes, talvez, pode acontecer que se eu fizer esse enunciado, ao invés de ir direto na prática, já eu ouço, e não digo que vou ouvir, né? Eu faço a escuta, porque talvez se torne mais difícil a pessoa resistir, né? Que quem não quer ser ouvido é difícil, né? Mas tem gente que não quer ser ouvido, com certeza. Obrigada, gente. Sim, eu, o que eu diria, né, até não, sem entrar necessariamente no caso, né, pode ser, pode não ser, e isso, né, essas conjecturas, assim, em relação a, será que se, mas se foi ou não foi, o que eu acho que a CNV traz e propõe é, checa, você ficou, ah, tá, tu ficou constrangido porque eu te disse que era uma escuta? Porque senão a coisa, a gente começa a entrar em balões, e é isso que eu acho que o CNV quer tirar. Porque não tem problema, se tu não quer, e se é dito, mas as pessoas têm receio de dizer, e a outra tem receio de perguntar. Então, eu imagino que cabe a quem está nesse estudo a provocar. É isso, foi isso que aconteceu? Senão a gente sai, às vezes, depois de uma conversa, e aí fica, mas aquela hora que o fulano olhou daquele jeito, eu sei que ele estava pensando tal coisa. E outros disseram, eu também, eu vi. E na verdade não era, o cara estava olhando para o ar-condicionado porque estava muito frio. Não sei se era ou não era. E ele diz, ele já está olhando para cima porque ele está desviando o olhar, porque aquele assunto é um assunto que pega ele. Então, se tu tiver coragem, né? E eu acho que pede um pouco de coragem esse CNV, tu vai lá e pergunta, tá, fulano, agora, né? É isso, quando eu te ofereci escuta, tu entendeu que isso era uma... Eu estou te dando um presente, talvez tu se sinta desequilibrado, devedor de alguma coisa para mim, porque eu vou te dar. Pode ser, né? Ou será que isso tu acha que a escuta é uma coisa que eu não preciso anunciar? Como, e tu explica, é que como eu estou fazendo um curso, taranã, eu entendi, e a escuta empática é quando eu dou mais atenção, quando eu estou aqui e ali. Então, não sei, eu imagino que seja isso, né? Faz sentido isso para ti, Maria e Anne? Eu falar? É para eu falar se faz sentido? Então, Eu gostaria de te ver. então, Zé, olha, eu acho que tudo que vocês falaram aí fizeram sentido e fazem. O que eu penso é que, de repente, a comunicação ela é algo muito mais móvel do que estática. A gente não pode imaginar aquilo que vai funcionar bem para o outro, porque o outro é sempre alguém que pode ou não estar numa escuta empática. Então, a gente sempre aprende, teoricamente, né, que comunicação é emissor e receptor, né? Assim, a lógica da comunicação. Existia o McLuhan que o meio são as mensagens. Então, se o meio são as mensagens, a forma como a mensagem chega para o outro, ela é muito subjetiva também, e por vezes a gente
não consegue chegar na hora certa do outro. O que é a hora certa para mim? Naquele momento que você veio me dizer, não estava me interessando, então chega para lá. Ou pode estar sendo o contrário. Agora você foi oportuno no que você está me dizendo. E o que a comunicação não violenta nos ensina, enquanto estratégia, eu acho como ferramenta, eu chamo assim também, são os 4 movimentos, né? O que eu observei do que você está me falando, né? Hoje, Pedro, eu observo que você está me dizendo, está me trazendo informações que eu precisava escutar. Eu tenho um sentimento de que o que você me traz me provoca a pensar na minha forma de me comunicar. Eu tenho uma necessidade de aprender a me comunicar melhor cada vez mais, porque enquanto pessoa, enquanto terapeuta, a escuta para mim é fundamental e a forma como eu devolvo o que eu interpreto do que eu escutei mais ainda. E eu sinto necessidade, não é isso? Então, eu observei, eu senti, eu tenho uma necessidade e eu faço um pedido. Cada vez que eu falar alguma coisa que você vê que passou da sua expectativa, eu gostaria que você me desse um feedback para eu saber fazer melhor. Então, acho que eu me situo assim hoje com a CNV, enquanto o que eu tenho de novo a fazer é obedecer, de qualquer forma, etapas de uma comunicação que eu posso correr o risco não de ser assertiva ou de ser não violenta. E até não receber uma recíproca que eu não esperava. Que agora eu é que sou, não é nem um comunicador, o receptor violentado. Então, eu acho que essa relação ela não é estática. Eu recentemente visitei o Museu de Língua Portuguesa de São Paulo e tinha uma apresentação exatamente sobre linguagem, mostrando que a linguagem, a palavra, inclusive, ela se modifica a partir da emoção. Então, eles, entre outras coisas, muito bonito o texto, é de um Antônio Risério, não sei se vocês conhecem, é até um baiano, mas que é um linguista e fez toda a organização do que é hoje língua portuguesa a partir do indígena, de tudo que a gente não aprendeu, inclusive, mas que é a linguagem. É que, por exemplo, o Caymmi, ele canta a música Coqueiro de Itapuã, coqueiro, areia de Itapuã, areia. Cada vez que essa areia ou esse coqueiro aparece, ele é diferente, não é o mesmo. Pela entonação e pela imagem que você cria a partir do que o canto ou a fala lhe emociona. Então, a linguagem é, antes de tudo, uma estratégia de emoção. E por isso ela pode ou não ser violenta. É por aí, então, que eu interpreto. E acho que o que a gente está tentando é ser o que está sendo chamado até de assertivo mesmo, né? Assertivo, ou como um mediador até de conflitos, porque é a linguagem que gera conflitos. É a forma de eu concordar ou discordar com você que eu tenho ou não empatia, ou tenho ou não conflitos a serem resolvidos ainda com você. Então, eu acho que, no geral, é esse meu sentimento de que estar com vocês e fazer desse movimento uma vivência é o que a CNV me pede. Ela é vivencial todo o tempo. Eu também já estou usando com meus pacientes aqui essa ordem de aprenda a observar, aprenda a falar da sua necessidade, do seu sentimento, e faça sempre um pedido quando a relação tiver conflito para ser resolvida. E, em geral, o paciente que chega para a gente é cheio de conflitos, que é humano, não é hoje, não tem como não trazer conflito para a terapia. Então, é por aí. Então, obrigada, Zé Pedro. Acho que você me acolhe bem, me sinto à vontade de lhe dizer isso como se fosse alguém que eu já tenho uma certa intimidade. E te agradeço pelo seu jeito de escuta. E vou Querida. passar agora para você de novo, né? Você que está coordenando, devolvo o bastão. Assim, tentando ser sucinto em relação ao que tu falou, principalmente ali no final, eu acho, da questão da não violência, de não ser violento, o Thiago quer falar, eu queria também depois escutar um pouquinho aí a gente, né? Mas tu falou muito de autorresponsabilidade, né? Eu acho, né? Sobre o que a gente sente. Aí sim, eu acho que a gente entra nessa questão de
não violento, né? Que não é o outro que me irrita, é eu que me irrito quando acontece alguma coisa, né? Mas vai lá, Thiago, passa o bastão aí. Desculpa aí, Zé. No fim, tu estava com um pensamento aí, mas eu fiquei com uma. Ouvindo a Maria falar, me veio também a questão de quando há por exemplo, eu vou utilizar o que acontece comigo, vou falar a partir de mim, né? Muitas vezes a pessoa me pergunta ou quer falar sobre os sentimentos e eu não sobre a questão do tempo, e aquele tempo para mim não é o momento para eu falar dos sentimentos, porque talvez eu esteja com receio de falar sobre o que eu estou sentindo. E muitas vezes ocorre também de nós termos medo dos nossos próprios sentimentos. Então, essa questão da pessoa se sentir realmente segura para falar sobre aquilo que está sentindo, eu acho que é um ponto bem importante. Eu, no meu caso, preciso estar me sentindo muito seguro para abrir os meus sentimentos. Esse é um ponto assim que eu queria trazer. Então, acho que essa sensibilidade, talvez, que a gente vá conquistando com as práticas, também nos dão esse entendimento, esse cuidado, né, do tempo para falar sobre aquilo, também da delicadeza, né, principalmente. Eu acho que tem que ter muita delicadeza quando nós vamos usar essa forma de linguagem, porque quando vai tocar na questão dos sentimentos, ali tem muitas feridas. Na maioria das pessoas, eu acho que é uma zona bastante ferida e também uma zona sob julgamento. Então, falar disso na nossa cultura é algo que precisa ter uma delicadeza que se conquista com a prática, né? Eu acho que com a prática a gente vai conquistando essa delicadeza para tocar nesse universo, tanto pessoal como das outras pessoas também, né? É só isso. Só questiono se essa delicadeza, e acho importante falar, não significa abafar as nossas emoções, né? De quem também está escutando. Eu não sei de que ponto estava falando, né? Porque daqui a pouco tem uma emoção pegando ali no outro, né? E aí, claro que a gente está falando, quando a gente está falando de uma escuta empática ou de um set terapêutico, onde, né, o terapeuta está fazendo uma escuta para com o paciente, ele está ali num papel, né? Agora, se eu estou falando com a minha filha, com minha parceira e tal, e essa delicadeza, ela não parece assim meio utópica, né? Eu estou ali, ela me fala uma coisa, eu falo outra, esquentou. Eu posso me comunicar de forma autorresponsável com raiva e não delicada, digamos, nem é com raiva, né? Deixar que a minha emoção esteja ali viva. Porque senão também fica aquele lugar assim, ah, não, para aí, tem que ser sutil, tem que ser delicado, que não é nem um pouco do teu caso, né, Thiago? Assim, eu te conheço assim de ser verdadeiro com as tuas emoções. Não sei quando tu falou isso, tu tá dizendo em que momento essa delicadeza, entendeu, né? Eu estava falando pensando em mim, sabe? Que, assim, no meu caso, né? Bem assim, quando, por exemplo, as emoções estão à flor da pele, e aí a outra pessoa me pede para falar sobre o que eu estou sentindo, muitas vezes eu fico com receio de falar sobre o que eu estou sentindo, porque às vezes eu preciso de um tempo sozinho para conseguir elaborar aquilo. Entendi. E, e aí eu penso no ambiente seguro, né? Se o ambiente, eu percebo que é um ambiente que está seguro, assim, que eu possa falar e não ser julgado por aquilo, aí a facilidade de me abrir é maior. Mas se eu percebo que o ambiente não está seguro, eu prefiro sair, ficar sozinho e lidar com aquilo de algum modo, elaborar aquilo dentro de mim,
depois vir para a conversa. Mas, claro, isso aí é um caso bem específico meu, né? Tem outras vezes que eu me perco completamente. Troco os pés pelas mãos, falo de qualquer jeito, mas em alguns episódios, eu me lembrando aqui, eu penso que para mim, eu necessito de um espaço assim, onde eu me sinta seguro que eu vou ser compreendido naquilo ali que eu vou falar, sabe? Sim, para te abrir. É. Eu Norma? queria, eu quero falar, porque agora vocês tocaram nessa questão do sentimento, e eu tinha feito uma observação de que eu achava que a comunicação violenta, estou achando que a comunicação violenta ela exige renúncia. Eu tinha falado isso. E a renúncia mais importante que eu estou achando que a comunicação não violenta exige para que eu ofereça uma escuta empática é que eu tenha um autodomínio sobre meus sentimentos. Tá? Por exemplo, eu estou conversando com uma pessoa e essa pessoa demonstra estar muito ansiosa, mas ela não parece ter consciência disso, o que é muito comum. Para mim, assim, é muito comum. E eu logo percebo, sabe? E isso eu preciso ter um autocontrole, um autodomínio sobre a emoção que gera em mim, porque Norma, daria muito mais importância para o que eu estou percebendo no sentimento do que aquilo que a pessoa às vezes está dizendo, sabe? Que ela às vezes está falando de um problema secundário, né? E aí, por isso que eu pensei, mas vocês estão falando que não necessariamente que eu posso manifestar os meus sentimentos, né? Eu entendo que sim. Inclusive de raiva. Então, contradisse um pouco essa minha teoria de que eu preciso, sei lá, abdicar, renunciar às... É difícil, hein? Puxa. Não, a menos que, claro, tu esteja nesse papel, né? Quando a Maria está de terapeuta ali, né? Da pessoa. E mesmo assim, né? Há controvérsias, né? O Roger, se eu não me engano, ele diz que não, né? Seja verdadeiro o terapeuta, né? Mais do que... Então, pode trazer ali, ó, eu tô assim, senti assim, assado. Isso eu não sei muito bem, mas tenho certeza que na fala, né, ou na manifestação aí do do Marshall na CNV, sim, as tuas emoções, porque senão tu se violenta, né? Tu não precisa Sim, se violentar para... E se tu tá ali, tá quente, que a pessoa tá ansiosa e ela tá falando sobre um assunto que não tem nada a ver, mas uma pergunta, uma investigação, se ela está se sentindo ansiosa, pode aliviá-la muito mais do que tu repetir tudo que ela disse com ansiedade. sim, Aí sim, eu acho que é uma sensibilidade que o Thiago trouxe, né? Ah, eu estou percebendo que tu está ansioso, tá? Porque daí a comunicação não verbal está falando muito mais alto que a verbal. E essa uhum, checagem talvez seja muito mais... Tu está dizendo muito mais que tu está percebendo ela quando tu está dizendo a verdade do que tu está percebendo, do que tentando, porque senão tu estás tentando ser simpática. Ou tu tá, sim, né? É uma sim, técnica, talvez a empatia não precisa passar por esses passos. Eu posso empatizar com alguém a partir de um olhar, né? Esses passos facilitam uma empatia via comunicação, mas ela não como é que é, necessária, assim, ela não é indispensável, né? Para que haja empatia, precisa fazer os quatro passos. Não, eu posso te olhar, te dar um abraço e tu sair, desatar a chorar, porque tu sentiu. A Maria falou que sentiu à vontade comigo. Eu não tive grandes diálogos com ela, né? É algum jeito meu, é alguma forma, né, que eu falei que ela se sentiu conectada e sentiu, ó, eu tenho aqui confiança, que vai muito além dos quatro passos da CNV, né? Que isso sim, facilita caso haja um conflito e tu
né, estruturar a fala de uma maneira mais, né, observar sem julgar, se tu falar dos teus sentimentos e não do outro, se tu buscar saber o que a pessoa está precisando, por isso que eu falei também antes, é um estudo, vê se funciona. Funcionou, daqui a pouco, às vezes sim, às vezes mais, às vezes menos, com a Anne não. Mas aí até onde ela foi, né? Porque o Marshall ele seguia, não empatizava de um jeito de falar, ele buscava de novo investigar o que que era, o que que tu tá precisando então. Ah, eu tô vendo que tu tá se sentindo, né, assim, será que tu tá como o Thiago falou, né? A pessoa ficou em silêncio, tá com receio de falar sobre isso? Tu tem uma necessidade de maior segurança na nossa conversa? Que uma hora, ele dizia, quanto mais tu investiga, mais tu levanta uma hora que talvez tu acerte. Ou até a pessoa que pega ele, não, não é isso, é aquilo, e aí ela vem. Daí ela, o cara está interessado em mim. Então, ele quer saber mesmo por que que eu silenciei, por que que eu não. Então, a tendência, como todo mundo tem uma necessidade de conexão, como todo mundo tem uma necessidade de carinho, de atenção, de tudo isso, se tu oferecer muito isso, talvez uma hora chegue no. É. Mas pode ser Talvez isso. talvez eu esteja pensando que haja alguma fórmula, e não há, né? Tem uma sugestão, né, de que, né, funciona com mais vezes do que a outra, a princípio, né, que tende a, porque e aí tu vai usar e vai ver. Mas com certeza, se uma pessoa está tremendo na tua frente e falando que está bem, tu vai dizer, tu está bem, então. Ou tu vai dizer, né, tô vendo que tu está tremendo, tá com ansioso. A tendência é que ela diga, que bom que ela viu, porque senão parece até uma pessoa nem tá vendo aqui que eu tô cheio de ansiedade, e ela continua falando do suco aqui. Eu queria que ela entrasse, mas eu não vou falar para ela das minhas coisas emocionais, de novo, e uma coisa é tu falar, eu tô vendo que tu tá ansiosa. Outra coisa é tu questionar ela, será que tu tá ansiosa? É bem diferente essa pergunta, né? A pessoa, porque daí ela pode dizer, não, não tô. Bom, então tá. No meu ponto de vista, ainda ela está mais longe da consciência, né, do que eu estou vendo. Então, tá, mas quem sabe a gente senta aqui, tu acha que vai puxar, tá, então vamos sentar. Vamos respirar aqui, que eu acho que eu tô, sabe? Porque a outra pessoa já tá, quando vê, vocês já estão em outro lugar. E tu nem precisou usar a técnica de fato. Quer ouvir um pouquinho da Anne, se possível? Recebo, José. Eu fiz aqui algumas. O Zé não sabe disso, mas eu fico fazendo anotações o tempo todo. Para eu não me perder nos meus raciocínios aqui. E aí tem algumas coisas que foram faladas aqui que eu achei bastante interessante. A observação da Norma também, né, sobre o anúncio que eu fiz, né? E aí eu também tenho que contextualizar, principalmente para o Zé, que não ouviu meu primeiro relato, vou fazer bem rapidinho isso. A pessoa com quem eu estava conversando tem algumas expressões idiomáticas que são típicas da região onde ele convive, tá? Ele é carioca e é o meu marido e por ser carioca, uma coisa que eu demorei muito tempo para aprender, para eles palavrão é vírgula. Assim, eu morei, eu transito muito entre o sul e o Rio há muitos anos. Então, assim, todos os períodos que eu fico lá, embora eu fique às vezes 2, 3 anos, volte um pouco, vá para fora, eu sempre tenho um choque, e é um choque cultural, que é a coisa do tipo, eu vou falar aqui, e é sempre assim, sempre que eu vou falar isso, eu tenho que Aham, pedir desculpa, mas eu vou falar um palavrão, porque ele não é meu, tá. né? É assim, eles falam porra caralho o tempo todo. É qualquer coisa que você vai falar, porra, caralho. E essas expressões, pra mim, são. A primeira vez que eu ouvi, assim, meu Deus, né? Uma coisa que agride. E aí, óbvio, né? Eu tô anunciando pra todo mundo que eu amo, assim como foi quando eu comecei a fazer terapia quando eu tinha 19 anos, que, tipo assim, todo mundo da minha volta precisa fazer terapia. É muito legal, vai lá e faz. E aí agora eu tô nessa vibe de todo mundo precisa estudar comunicação não violenta. É muito legal. E aí a gente faz isso, a gente faz aquilo, eu tô achando bem legal. Até que numa determinada situação de uma conversa um pouco mais inflamada, onde a gente estava indo em direção a um entendimento, mas era uma situação, aí sim, em que depois desse xingamento ele fala, você não é, eu até anotei aqui em trás para eu lembrar qual foi a frase que eu vi logo em seguida, você não está habilitada para isso, que é o que a Norma acho que percebeu assim, eu não sou terapeuta, né?
E depois de muito eu pedir para essa pessoa fazer terapia, ela começou a fazer agora, e ela está na mesma vibe que eu tinha há 20 e tantos anos atrás, que agora todo mundo à minha volta também precisa fazer. E eu falei assim, vem cá, na escolinha que você está fazendo, eu sou pós-graduada, sabe? Mas tem umas coisas assim da minha arrogância também, de dizer, não vem me ensinar que terapia é bom, porque eu sei, eu te pedi isso anos e anos e anos. E aí a discussão estava nessa coisa, assim, até que eu falei, tá bom, tá bom. Eu fiz exatamente isso, tá bom, eu vou te oferecer uma escuta empática. E a resposta veio, escuta empática é o caralho! E aquilo me veio assim, do tipo... ah, e aí talvez o que a Norma percebeu foi isso, foi o anúncio. Porque aí eu protocolei e eu me coloquei na condição da terapeuta, que eu não sou. Né? Ali eu sou a mulher tentando se entender com o marido, o companheiro, parceiro, numa determinada discussão que já estava assim, em altos e baixos, né? Ela inflama e volta, ela inflama e volta. E aí eu acho que a comunicação não violenta talvez seja isso, a gente, e foi o que eu disse no início, assim, eu ousei testar fora da bolha dos bem-intencionados que estão aqui. Eu talvez uma questão até de arrogância, de achar que eu já estou habilitada para ir testando isso lá fora, né, no mundo lá fora. E durante muito tempo eu faço isso, o que é bom para mim, né? E aí eu me identifiquei muito, Thiago, com o que você falou, muito mesmo, assim. É, a emoção, né, o se abrir, eu só consigo me abrir quando eu me sinto segura, né? E aí é aquilo que a Maria sempre traz nesses nossos encontros aqui. Tem sim uma empatia que tem nesse curso, nessa combinação de pessoas que está aqui, não só dessa sala, mas os outros que, né, nos encontros a gente consegue ter um quórum maior. A gente percebe que mesmo quando não aos que vão assistir essa gravação também depois vão concordar, eu imagino que vão concordar com isso, tem assim empatias de determinadas maneiras, né, do acolher, do receber, do entender. E como ficou, por exemplo, a Norma, foi uma coisa que eu disse no nosso último encontro, que ela trouxe, que ela elaborou e ela percebeu uma coisa que talvez eu não tivesse percebido na hora que eu fiz. Foi com a melhor das intenções, mas como dizia minha avó, de boa intenção o inferno está cheio. Então, assim, a gente não pesa muito isso. E aí, a delicadeza, eu até notei que o que o Thiago disse, né? A delicadeza quando usar essa forma de linguagem, mesmo quando você está numa zona ferida e sob julgamento. A gente ter essa sensibilidade que é eu. E aí o Pedro fez o José Pedro fez uma intervenção, né? Mas isso não significa você abafar suas emoções. Eu tenho uma dificuldade muito grande de me comunicar abertamente se eu não estou me sentindo segura do outro lado. O que talvez seja aquele receio do tomar paulada, né? Que vem do meu ambiente acadêmico, do meu ambiente profissional. Eu sempre tive que para ser compreendida e respeitada, obviamente, eu tive que me alçar de um discurso mais elaborado. Quando eu falo das minhas questões profissionais, eu falo num outro tom. Quando eu estou com um professor, é num outro tom. Entre amigos é outra história. Na terapia é outra história. Em casa é outra história. Entre a minha família nuclear, eu sou a tia palhaça. Quem me vê com os meus sobrinhos não imagina que é a mesma pessoa que está dando aula, por exemplo, né? Então, assim, esses ambientes que te tornam emocionalmente mais confortável, eu acho que eles propiciam sim a comunicação não violenta, inclusive na aspereza da discussão, né? Inclusive quando o outro te responde com uma forma violenta. Porque há um ambiente onde eu quero investir que essa comunicação melhore. Eu quero investir nisso, eu estou dedicando energia para isso. E aí eu Deixa vou. eu te provocar duas coisas aqui. Primeiro, Claro, claro. desculpa, já te interrompi, Não, fica à mas vontade. só para ir um pouquinho adiante. Primeiro, hoje, como tu falaria isso para ele? E depois, como que tu acha que tu poderia ter continuado a CNV a partir desse, porra, caralho, cacete, essa escuta É, empática? Como que tu é, é, poderia dizer assim, porque parece que tu disse, tá, perdi. Como é que tu poderia na continuar? verdade. Ou o que que tu poderia perguntar, como tu poderia propor isso de uma outra forma que tivesse mais probabilidade, talvez, de... Na verdade, sim, eu acho que para quem eu sou cientista. Depois eu até faço uma colocação sobre ciência que você colocou, Zé, no início, que me chamou bastante atenção. Eu sou cientista, então eu sou uma pessoa que vai testando hipóteses, né? Eu testo uma hipótese, eu testo outra, eu levo isso para a vida. Eu estava antes de eu me tornar cientista, talvez foi por isso que eu fui fazer a minha formação na área científica, mas é a questão do tentativa e erro, né? Então eu vou testando. Como eu já venho de um processo de convívio de muito tempo, é óbvio que eu conheço as particularidades desse cenário. Se eu dissesse, a resposta foi essa e não explicasse o cenário, pô, mas o que você perdeu tempo falando com uma pessoa violenta desta forma? Não, não é assim, porque eu sei que tem um contexto idiomático que é, na minha opinião, horroroso, mas é cultural. Se você for a um jogo do Flamengo do Maracanã, você sai horrorizado do que as pessoas estão falando mesmo quando o time ganhou.
que é uma série de palavrões que, para nós do Sul, eles soam de uma maneira horrorosa, porque a minha educação não foi essa, a casa onde eu cresci, as pessoas... Aí o que eu ouço é o seguinte, tudo bem, ninguém falava palavrão, mas as pessoas se apunhalavam pelas costas, sentimentalmente falando, né? Então, assim, tem os dois lados, aí vai virar sessão de terapia, não é o caso aqui, mas tem esses dois lados. Como que eu me sentiria? Como que eu falaria hoje? Eu acho que eu jamais imaginei isso que a Norma disse com tanta lucidez, que é o anúncio. Porque quando você diz, tá bom, eu estou tentando, você está dizendo também de uma forma, né, para ela que é um anúncio. Eu estou parando aqui, tá, à minha volta, eu estou parada, eu vou dedicar minha atenção para você e agora eu vou te escutar. Talvez o meu erro foi usar o vocabulário técnico que eu recém tinha dito. Olha, está sendo tão legal, tem um momento no curso em que a gente oferece. Eu não expliquei exatamente o termo técnico, mas tem uma coisa legal que eu disse assim, que a gente tem que ficar atento, porque o professor, inclusive, fala isso: fulano pode oferecer uma escuta para ciclano. Então, obrigatoriamente, você tem que E estar. se tu Você tem que estar. falasse, se tu perguntasse, essa é a minha provocação, ao invés de dizer, tá, então vamos Você lá. quer que eu discute? Isso, o A que que pergunta tu seria essa: você acha, quer o que. que que tu acha da gente fazer um exercício que eu aprendi que chama É, escuta empática nesse momento? Tu acha que teria sido não diferente a apresenta. reação dele? Teria, talvez Então, tivesse é sido isso que é assim. aí que eu queria É, chegar. Uma coisa é tu impor, agora vamos fazer, tipo assim, tu está é. precisando, sabe? E tem Outra muito coisa é disso tu nas sugerir. relações, que foi como o Tiago disse, né? Tem que se sentir seguro para falar sobre o que está sentindo. E pro bem ou pro mal, mesmo que você esteja pisando em brasa, mas se aquela brasa é uma brasa que você conhece, foi você que acendeu aquele fogo, você que esperou aquilo baixar e se tornar brasa, você sabe que logo em seguida vai ter um momento de tá, tem a coisa da arrogância típica das relações mais íntimas que você tem, que seja com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com seus amigos mais chegados. Com o tempo você vai achando que você conhece a pessoa. Que aí eu posso fazer uma piadinha Claro, tá. de mau gosto, mas ele vai entender que eu sou desse jeito. Foi como o Thiago iniciou contigo. Que bom que a sua filha saiu parecida com a mãe dela e não contigo. Isso é uma coisa de amigos, né? A piada que só quem Total. realmente quem realmente ama demais ou entende demais, se permite fazer porque sabe que isso não é uma ofensa. Eu jamais farei isso com uma pessoa, encontrou que linda! Bom, linda ela é, então eu imagino que a mãe também seja linda. E Faz não que você tempo que eu não não seja, vejo olha eu ela. corrigindo, não que você não seja. Tentando fazer aqui o meio de campo da comunicação. Mas sim, e aí eu volto a dizer a perspicácia da Norma ao perceber isso, né? A comunicação não violenta, tal como. Aí é uma percepção minha, tá? Que talvez seja de outras coisas também. Quando você vai se apaixonando por um assunto, por um tema, por algo que está te proporcionando bem-estar, é natural que você vá se tomando de uma certa arrogância sobre aquilo, porque aquilo está me fazendo bem, então eu vou entender aquilo melhor, e aí eu vou poder usar aquilo de uma maneira legítima. Porque eu não estou decorando. É que nem aquela história, eu não decorei para uma prova, eu introspectei aquilo, eu vou ver aquilo. A comunicação não violenta está sendo assim para mim. Tá? Eu não estou antecipando etapas, eu não estou adiantando capítulos, eu estou indo no ritmo que está sendo proposto, porque eu quero que ela seja introspectada na minha existência como uma pessoa que quer se comunicar melhor. Quando a Norma olha para essa minha postura de dizer talvez o erro tenha sido o anúncio, ela, não sei se você pensou disso dessa maneira, Norma, depois até se você quiser comentar, ela talvez tenha percebido uma coisa que é a arrogância de quem acha que tá por cima da história, entendeu? Então agora eu te ofereço isso, isso está me fazendo tão bem que agora eu vou te oferecer. Parei aqui para te escutar, entendeu? Isso. Mas, E aí uma eu coisa queria ir com um pouquinho mais raso. E aí, assim, uma coisa que me incomoda muito, mesmo assim, ó, em relações de comunicação virtual como é a nossa, tá? Porque eu também dou aula virtual, que é uma coisa que o Thiago sempre pediu, eu acho isso de uma lucidez fantástica para todos os momentos, as câmeras devem estar abertas, as pessoas devem estar se olhando, se respeitando através do olhar, né? Então, se eu estou falando com uma pessoa assim, e ela está aqui, tá? Aham. Tipo assim, ela não tá ali. E aí eu tenho que dizer para ela a frase: senta e olha para a câmera para falar comigo. Senta, ou ela tá deitada, ela tá largada, senta, cria uma postura. Eu tenho que lembrá-la que eu estou dedicando tempo de escuta, porque eu quero me comunicar com ela, mas ela também tem que retribuir isso corporalmente, que é aqui, ó, eu estou prestando atenção em você. Do contrário, eu pegaria o meu fone, desligaria a câmera, isso seria um podcast.
Entendeu? Não é uma comunicação simples, né? Porque existe um outro recurso de comunicação que é agora eu vou me dedicar a só ouvir uma meditação guiada, porque o meu objetivo com isso é eu relaxar e sozinho eu não consigo. Então tem que ter aqui palavras de comando, respira assim, respira assado, e aí vai. Então, neste formato de comunicação que é dualístico, eu dependo da reação do outro, seja física, seja verbal, seja no olhar, aí eu vou usar uma palavra forte, eu exijo que a pessoa tenha, no mínimo, a atenção que eu estou fazendo ali por ela. Porque, do contrário, eu desligo aqui a câmera e depois caiu a conexão, acabou a luz, caiu a internet. A gente tem formas muito elegantes hoje em dia no ambiente virtual de sair pela tangente, né? De disfarçar, e de não se comprometer com aquilo que está tornando a nossa comunicação desconfortável. Eu notei que várias vezes a palavra desconforto, né? Em frases de vocês aqui, de todos nós, da Maria, não necessariamente a palavra em si, mas da Norma, você, Zé, desculpa, eu estou chamando de Zé, né? Do Tiago, que é a coisa do tipo, todo mundo vai se sentir confortável, ou melhor, vai se comunicar melhor quando se sente confortável. Né? Seja no ambiente profissional, seja no ambiente familiar, seja nas relações de parceiros, nas relações de colegas, de amigos, de mãe e filho, pai e filha, seja lá como for. A confiança de se abrir e de se comunicar com clareza, ela só vem do ambiente seguro. Pelo menos é o que eu percebo. Né? Ninguém vai abrir o coração na hostilidade, porque aí você está abrindo o flanco para o inimigo. Também tem uma questão psicológica. A Norma, a Maria pode me corrigir, porque eu fiz terapia junguiana como paciente por 12 anos, então assim, um pouquinho do que a Maria aplica como terapeuta, eu recebi de uma excelente terapeuta por 12 anos. Então, assim, eu sei que é uma forma do tipo, eu quero melhorar, mas eu também não preciso ficar abrindo meu flanco o tempo todo, porque isso pode me expor a coisas que eu não estou preparada, eu não tenho ainda a bagagem para eu me autocurar, ninguém é Wolverine emocional, que do tipo, corta aqui e regenera, entendeu? Tem umas coisas assim que a gente precisa de muito tempo. A Norma, na sua apresentação, né, tinha dito, eu não lembro se isso foi antes da gente gravar, enfim, mas que é a comunicação não violenta para o autoconsumo, né? Eu vou usar a palavra consumo não foi essa, mas assim, para eu aplicar para mim mesma. E eu também faço muito isso, eu acho que isso é importante. A gente passa por etapas em que em um dado momento você quer jogar para o mundo e ver para fora, em outro momento você quer entrar para dentro e se curar, seja fazendo isso aqui, que é compartilhando, seja se isolando sozinho. Tá, agora sou eu aqui na minha conchinha, vou colar os meus caquinhos. Ultimamente estou colando eles com cuspe, porque eu não tenho dinheiro para comprar cola. Então, assim, eu já Anne, sei que deixa, são. deixa, deixa eu te interromper um pouquinho, porque acho que tu abriu muita janela. Então foi pro primeiro tema da. Tu foi muito longe. Eu queria ir um pouquinho mais raso. E o Thiago está com a mão levantada. E pelo que eu entendi, esse café é 1 hora, né? E eu, Já passamos muito tempo. Sinto muito Isso. a gente ter, mas é que a gente poderia passar a noite inteira aqui falando, com certeza, né? E ir a fundo em cada um, em cada história. Mas o que eu ia te sugerir, e aí te fiz em forma de pergunta, é como que tu poderia fazer com essa situação pontual, factível que ele falou? Né? Vai a merda com essa tua escuta. E aí era, ao invés de falar, para aí que eu vou fazer uma escuta, é dizer, tu tá disposto a, porque aí tu não exige que o outro, né? Quando tu falou exigir também foi muito forte a palavra, eu exijo que o outro escuta. Não, tu pode pedir licença, dizer como tu se sente, né? Dentro do olhar da CNV. E para continuar, depois que ele falou isso, eu imagino que tu poderia seguir e dizer, tu ficou chateado ou ficou irritado porque eu te propus alguma coisa e talvez tenha ficado na, né? Então, eu não viria isso como uma derrota. É só claro, uma contingência, é um fato, é uma situação que aconteceu que tu poderia todo o tempo e todas as situações que acontecem na nossa vida, a gente pode seguir com o CNV, tanto intrapessoal quanto com o outro, né? Então, é isso. Tiaguinho. Tiago, eu posso Tá, só fazer uma ponderação rápida, eu não vou me claro, prolongar. Anne, pode sim. É só Vai lá. nisso que o José Pedro falou, assim. Tem uma característica que é também, assim, e aí eu estou muito na minha percepção da minha própria arrogância, ao falar as palavras que eu escolho, o tom que eu uso, né? Que é isso bem, não vou abrir aqui de novo esse flanco, mas é o passivo-agressivo que a gente discutiu lá no primeiro encontro, que é do tipo, você pode ser agressivo sendo super educado, com vocabulário super polido, e ir exatamente nas feridas que você quer atingir.
quando a gente recebe uma resposta como a que eu recebi, e aí, óbvio, eu tenho uma contextualização diferente, porque eu sei todos esses bastidores, na hora eu pensei, tudo bem, não deu certo a minha estratégia, mas espera, tem um outro ritmo e tudo mais. Então, ali eu usei uma outra estratégia. Mas é óbvio, o que eu trouxe no encontro passado não foi do tipo, a situação como eu contornei, como eu resolvi, foi do tipo, o tiro saiu pela culatra. Então, eu queria trazer para vocês que as técnicas que eu estou fazendo aqui, que eu estou aprendendo aqui, eu tenho que aprender a usá-las, né, para mim e para os outros. Então, é essa a proposta, é só para incluir isso. E eu não sei, Tiago, eu sei que a gente está encerrando, mas eu queria só fazer uma ponderação que aí não tem nada a ver com isso, que é só uma frase que o Tiago, desculpa, que o Zé colocou no início, né, que a comunicação não violenta não é uma ciência baseada em certeza. Eu só queria fazer uma ponderação como cientista. Tá? E aí é só uma coisa... a ciência, na verdade, ela é exatamente o oposto. Assim, o bom cientista, tá? Tem os que ficam Investiga, falastrando. né? Ela é aquela que testa o tempo Duvida. todo, duvida o tempo todo. Então, assim, o melhor Sim. cientista é aquele que não acredita no que pesquisa. Eu sempre achei que eu sou uma cientista falcatrua. Eu sempre entro com essa ideia. Quando eu vou dar uma aula, a aula é fantástica, os alunos são vibrantes, você sai com um ego assim, cara, que eu não sou tão falcatrua quanto eu acho que eu sou. Eu sempre me faço essa frase interna, porque eu tenho que sempre me preparar Síndrome para do aquilo que eu faço impostor. há 30 anos eu dou praticamente a mesma aula, ela nunca é a mesma aula. Porque o assunto que eu trabalho é super avançado, ele modifica toda semana. Então, eu sempre estou com medo de que um aluno me traga uma coisa, tipo, eu não tenho resposta. Mas que fraude que eu sou, 30 anos falando disso e não tem essa resposta? Como assim? Então, a ciência, aí eu quero dizer, eu discordo do que você colocou no início, porque eu acho que a CNV é, sim, talvez uma outra forma de ciência, porque você vai testando, né? Eu Esse poderia, formato eu de livro... sim, eu fui infeliz nisso, até ia falar do Thiago quando ele disse da curva de aprendizado, né? Que ele acha que não sabe. E tem uma curva, né? Tem um livro, Pense de Novo, que ele fala, né? Que a gente, quando começa a estudar uma coisa e lê um, dois, três livros, a gente acha que sabe muito. E daí, se a gente passa desse ponto, a gente começa a descer e vê que a gente sabe bem pouco daquilo ali, né? Então, quer Exatamente. dizer que tu já subiu e desceu, e isso é Boa, muito legal. boa Pessoal, o café estava maravilhoso, adorei o bolinho, pão de queijo aí, Norma, e a tapioca aí também, foi muito bom aí, o chazinho. Ô Zé, a gente quer te ter mais vezes aí, cara, tu Vamos lá, cativa a vamos lá. galera aí muito bem, eu adorei aí o encontro contigo aí também, vou passar a palavra aí já finalizando para cada um se despedir, eu me despeço aqui e passo a palavra para ti, Zé. Também, me despeço, tô com saudade da minha filha, faz 10 dias que eu não vejo ela. Veio aqui me dar um beijinho, que era lá da Alda Massa. Mas também adorei, quero participar mais, sempre que tu me convidar, Thiago, eu vou ficar feliz. E gostei muito de conhecer vocês, Norma, a Maria já conhecia, foi muito legal. E Anne, obrigado pela tua, isso que as outras já tinham dito, assim, né? Tu traz essa motivação, assim, tá muito vivo, tá muito interessada nesse teu interesse. Fico feliz. Eu passo a palavra, então, para a Anne. Eu recebo a palavra com gratidão e também estou saindo do encontro de hoje bem, até mais entusiasmada do que entrei, isso sempre é muito bom. Zé, muito obrigada pelos compartilhamentos, por abrir a fala dessa forma, e Norma, pela percepção do que você observou, Maria, pela acolhida também. Então, estou saindo desse encontro de hoje com mais entusiasmo até, né, para continuar, e a certeza de que estou no caminho e no lugar certo, assim. Muita gratidão a todos vocês. Passo a palavra para Maria. Grata, Anne, sem muitas delongas, já que estamos no final. Quero também agradecer, porque foi um momento muito vivo, muito real, não é? Porque nos oportunizamos as falas do jeito que cada um gosta e fala mesmo, e tem a ansiedade de falar, porque, por vezes, o que nos faz falar muito é a ansiedade também, e que a gente precisa controlar para não ser cansativo, né? Não ser abusivo com o outro. E, às vezes, a gente é. Por isso que, às vezes, alguém... Olha aí, eu quero também falar, né? Assim, e o professor, como eu também sou, Anne, a gente se empodera muito do direito de fala e todo mundo tem que escutar e depois a gente dá nota, de 0 a 10. E acho que aprender a ser escutador sendo professor é um pouquinho mais difícil. Mas vamos lá, estamos juntas e acho que estamos nos oportunizando a crescer cada vez mais também no dever da escuta e da escuta sensível e acolhedora.
Isso eu agradeço a cada um. E o Zé Pedro, eu acho que vou discordar do Tiago. Eu acho que a sua filha é tua cara. Até a roupa que ela chegou é igual à sua, e os dois iguais. Vou provocar. E uma boa noite, aí um bom café, uma boa sopa. Norma, Então, tá. Eu vou agradecer muito, foi uma excelente encontro, adorei o café, aprendi muito, tenho muito para refletir, enfim, muito rico, muito bom. Muito obrigada, José Pedro. Obrigada, Tiago. Obrigada, Anne e Maria Tapioca. O próximo café é com tapioca, não é só com bolinho de queijo, pãozinho de queijo, não, tá bom? Boa, boa, adoro. gratidão, pessoal. Até sábado, Valeu, então, ó, valeu. amanhã tem encontro para quem puder, mas Amanhã sábado tem pela manhã, não é? Amanhã é tem de pela manhã. Eu manhã. não sei se eu Mas pego às sábado 10, tem mas com o José Pedro aí. Estão sábado convidados podemos todos. outra vez. Eu Mas não vou amanhã, poder estar sábado. Sábado eu não vou estar aqui, não vou estar num outro compromisso, não tenho como estar. Mas amanhã eu vou É. estar. então pronto.